Fala pessoal, eu tô com essa Philco PH32M LED. A versão dela é a 4, tá? Eu tava com um problema dela tá reiniciando aí, desligando às vezes. Sempre que a gente ligava, às vezes eu não passava nem 5 minutos ligada, ela já desligava. Eu levei numa assistência aqui da cidade, Curitiba, né? Quiseram estar me cobrando aí 350 até R$ 500 para estar consertando ela. Quando achei que estava muito caro, resolvi estar mexendo com ela em casa mesmo. Lembrando, pessoal, que eu não sou nenhum técnico de eletrônica, então algumas coisas que eu posso falar aqui tá com o nome errado ou diferente da realidade, tá? Primeira coisa para estar fazendo, tá abrindo a TV, a gente está retirando os parafusos. Esses parafusos com a letra T, eles são um pouquinho diferentes, tá? Então separe eles dos que tem esta setinha aqui. Basta estar retirando todos, tá? Aqui eu já deixei a TV aberta. Então, aqui dentro da TV, ela já está um pouquinho diferente do original. Eu dei uma pesquisada, verifiquei que muita gente fala que é só estar trocando o Viper 17L, esse componente aqui da fonte. Eles falam que esse componente acaba esquentando muito e desligando a fonte, tá? No meu caso eu troquei ele 2 vezes, mas não foi resolvido. Dei também mais outras pesquisadas na internet depois que não resolveu. Me falaram também que algumas vezes algum componente da placa-mãe, essa placa verde aqui, ele pode estar superaquecendo e está chegando a queimar. Retirei a placa, só retirar esses parafusos, são alguns parafusos, retirar os cabos e tá virando a placa. Você vai dar uma olhadinha se tem algum sinal de queimado ou não. No meu caso não tinha também. Outro informe que eu encontrei da própria Philco, também algum técnico disponibilizou na internet, informando que o processador, né, deveria ter sido feito a ressolda na parte de baixo dele. No caso, essa informação que eu encontrei, se eu não me engano, serve somente para os modelos A3. Como o meu modelo era 4, eu dei uma olhada junto com o esquema que foi enviado e era diferente, tá? Então eu acabei preferindo não fazer a ressolda, se bem que para mim dessa vez aparentava ter sido feita uma solda bem feita, que no caso eles pedem para você estar ressoldando por causa que a solda ficou mal feita. Então eu já estava meio que desesperado, testei alguns diodos na parte de baixo da placa, não consegui ver nenhum resultado. Então eu resolvi fazer o seguinte, deixei o ventilador ligado sobre a TV e esperei o resultado. Primeira vez deixei o ventilador ligado sobre esses dissipadores da placa-fonte. A TV continuou desligando no tempo normal, né, de 5 minutos. Depois eu acabei mudando o processador, o ventilador de lado, que eu acabei descobrindo que o processador estava aquecendo bastante. E nisso daí, a primeira vez eu consegui ficar com a TV ligada 2 horas direto. Eu então resolvi estar pegando aí um cooler de computador e deixei descansando sobre o processador, tá? O cooler é esse coolerzinho aqui, cooler pequeno, processador, se eu não me engano, Pentium 3, tá? Ele funciona com 12 volts. Só que na placa-fonte da TV, ele só tem saída de 3, 5 e 24 volts. O que eu fiz então? Dentro do YouTube mesmo eu pesquisei como está reduzindo a tensão, tá? E quem quiser procurar depois, procure como step down, tá? Vocês vão estar encontrando aí algumas respostas. Ele consiste em que? Um regulador de tensão e 2 capacitores. Tá? O regulador de tensão faz a tensão diminuir de 24 para 12 volts e em troca disso ele emite bastante calor. Então o que eu fiz? Acabei parafusando o regulador aqui nesse parafuso que sai para a chapa de aço que dá proteção aí da TV, aço não, de zinco, né? Dá proteção aí para algumas partes da TV. O calor é transferido tanto pelo parafuso quanto pela placa e aí não emite, não fica com um risco tão grande. Eu sei que alguns de vocês vão estar falando, mas você vai posicionar o ventilador sobre o processador, o ventilador emite aí
eletromagnetismo, mas foi o que eu consegui fazer. Afinal, a placa já estava por perdida, né? Então, eu fiz puxei dos 24 aqui, joguei lá no redutor de tensão e liguei na ventoinha. A ventoinha ficou ligada exatamente sobre o processador. A TV funcionou por 4 horas sem desligar. Então eu resolvi estar fixando ela. Para estar fixando, eu fiz alguns furos na parte de trás, tá? Ficou meio gambiarra esse fio aqui para estar prendendo o cooler, mas eu não consegui achar nenhum parafuso que me servisse. E fechei a TV, deixei ela funcionando. E foi assim que foi resolvido o meu problema, somente adicionando refrigeração. Quem tiver alguma dúvida aí de como tá fazendo o processo, pode estar deixando as perguntas aí nos comentários, que assim que eu possível eu vou estar respondendo. Tá ok? Obrigado a todos, um abraço.